Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar dessa situação de James Rodrigues, como é que tá, o que está acontecendo de fato. Então vamos direto ao ponto. Primeira coisa, a informação que a gente já tem falado há um bom tempo, que a gente já trouxe no canal em mais de uma oportunidade, o James ele quer jogar, ponto. James Rodrigues ele quer jogar futebol, ele quer jogar e ser importante. E ele quer isso no São Paulo porque ele tem contrato com o Tricolor Paulista neste momento. Pois bem, ele não está jogando. Até o Carpini até explicou, né, que está acontecendo até uma situação física. Quando ele começa a evoluir fisicamente, acaba acontecendo uma situação que ele acaba tendo que regredir de novo, é o famoso controle de carga. Quando eles começam a aumentar essa carga para que ele se normalize, né, fisicamente, acaba não conseguindo de fato chegar naquele resultado e acaba regredindo e voltando tudo do zero. O Carpini ele conta com o James. Isso é muito importante. O Carpini ele quer jogar com o James Rodrigues, ele quer fazer dar certo o James Rodrigues. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho até no mérito de como ele pensa sobre isso. Ele conta com o James e no primeiro cronograma, tá, físico, a expectativa ela era dele jogar contra o Água Santa nesta quarta-feira. E isso vai até ser um bom sinal, porque o São Paulo vai jogar com completamente reservas, né, no confronto contra o Água Santa. Diversos jogadores sequer serão relacionados, aqueles que jogaram contra o Palmeiras, que estão muito desgastados. Casos de Rafinha, talvez o Caleri possa ter uma oportunidade para jogar, mas fisicamente ele precisa de descanso. Luciano, Rato, enfim, jogadores que tiveram uma maratona aí nesses últimos jogos e que devem ganhar um descanso e sequer serem relacionados para o confronto contra o Água Santa. E aí a expectativa é ter o James, né, a expectativa inicial era de ter o James Rodrigues para essa partida. Então aí a gente vai ver como que o Carpini realmente vai se comportar nessa situação, se ele vai manter aquele cronograma inicial de jogar com o James Rodrigues contra o Água Santa, ou se de fato ele vai acabar não inscrevendo o James, porque é importante salientar que o James sequer está inscrito na competição, muito até por conta dessa questão física. Não há nenhuma polêmica em relação à não inscrição do James, tá? É muito por uma questão. É um jogador que ainda não está 100%, então não há necessidade neste momento de fato de utilizar o jogador neste momento ou inscrever, acabar perdendo alguma vaga nesse sentido, tá? E aí temos aí diversos rumores, diversas especulações, o que tem de verdade, enfim. O São Paulo vai se reunir com o James e com seu staff para definir a situação. A diretoria quer deixar claro para o James que ele faz parte dos planos e a diretoria pensa na sua permanência para a sequência da temporada. A diretoria do São Paulo tem a posição de que, mesmo ele não tendo ido para Belo Horizonte, de contar com o jogador. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito aí dele não ter ido para a final da Supercopa. A diretoria conta com o James e o Carpini também conta. Mas nessa reunião vai ser posto diversas situações nesse momento. Né? Uma rescisão amigável, você vai ter uma permanência, até você vai ter uma multa nesse caso, que eu acho mais complicado, porque o São Paulo fez um convite para o James. James, você não vai jogar, né? Na sexta-feira ele foi avisado de que ele não tinha condições físicas de fato de jogar essa partida. E no sábado ele treinou normalmente, né? E aí fica uma questão de profissionalismo ou não. Por quê? No sábado ele treinou, treinou bonitinho, só que aí ele foi convidado, ele não foi obrigado, não foi uma imposição do clube, não foi uma condição. Foi um convite, mesmo você não indo, tá feito o convite para você ir com a gente aqui para BH. Foi um convite. Ele poderia recusar e aceitar. É óbvio que acabou pegando mal a situação de que todos foram, até os lesionados, os não relacionados. E aí tem uma questão também, né, de grupo, né? Não é uma questão, ele não foi antiprofissional, mas tem até uma questão de que, ele foi o chatão, sabe? Ele foi o único cara que não foi. Todo mundo foi ali, até o Luan, que nem parte dos planos está fazendo, acabou indo, porque era um momento superior, era um momento que a instituição falava maior do que o individual, do que o ser humano, digamos assim, sabe? Mas, enfim, ele foi convidado e ele treinou normalmente no sábado, acabou o treino, ele pegou as coisas dele e foi embora, né? Então, é uma questão complicada de se falar, porque às vezes entra o mérito do próprio jogador, e tipo, eu não vou ser utilizado, então não tem por que eu ir. E eu entendo até o James, mas eu faria completamente diferente nessa questão.
Então a diretoria quer a permanência, vai ouvir o staff, vai ouvir o jogador. É importante trazer de que o mercado na Europa dos principais centros já fechou. Então, caso aconteça uma rescisão, ele vai acabar indo para mercados que, na minha concepção, são abaixo do futebol brasileiro. Se eu não me engano, a Liga Mexicana ainda está aberta, a MLS, algumas outras mais periféricas na Europa e na Ásia. Então fica essa questão, ele vai ficar de novo, né? Porque ele, em abril do ano passado, ele ficou sem jogar e só foi voltar a jogar em agosto. Então ele vai ficar mais 4 meses sem jogar para um cara que fisicamente não está 100%. Enfim, Rames também não está feliz com toda essa situação, porque ele quer jogar, ele quer ser protagonista, ele não está feliz com tudo isso, tá? E ao meu ver é uma situação até que condiz, né? A infelicidade dele de não estar sendo importante, de não estar sendo fundamental para o São Paulo, é um caso a se pensar. Surgiram informações aí do Besiktas, a informação que eu já falei para vocês, né? O Besiktas fez uma consulta ao staff que até neste momento não se transformou em uma proposta oficial e o São Paulo nega veementemente que tenha recebido qualquer proposta pelo Rames. E inclusive não só propostas, né? Porque tudo bem, a gente sabe no futebol que a proposta oficial é o último estágio, né, para se realmente iniciar uma negociação. Mas, pô, não rolou nada, nenhuma consulta de valores, alguma coisa nesse sentido, porque a gente sabe, né, o clube vai lá, pô, exemplo, tá? Pô, Casares, tudo bem? Pô, tô interessado aí no seu atacante. Vocês estão interessados em liberar? Como é que tá a situação e tal? Nem isso aconteceu, nenhuma procura de um clube de maneira oficial. Quando eu falo oficial, é o São Paulo ter recebido esse contato aconteceu. Absolutamente nada. Mas aí a gente vai ver essa situação e o próprio presidente até já falou em entrevista que dependendo do que chegar, ele vai analisar. E isso acontece com qualquer jogador. Tá? Então o que temos hoje, nesta terça-feira, é de que vai haver essa conversa, que não está nada descartado, mas assim, quando eu falo nada, é que vai ser do zero. Eles podem chegar, apertar as mãos e o Rames falar: beleza, então, vamos para cima, vou me recuperar fisicamente, vou fazer de tudo aqui. Inclusive, ele fez um belo gol no treino. Vou me dedicar aqui 100% e vamos embora, vamos fazer acontecer. Ou pode acontecer e falar, pô, vamos aqui uma rescisão amigável, o São Paulo realmente deve algumas pendências ao Rames, o São Paulo não confirma e diz que faz parte de um cronograma. Então o São Paulo não confirma que deve ao Rames Rodrigues, mas o outro lado da moeda diz que há algumas pendências e essas pendências são referentes a luvas. Luvas, para quem não sabe, aqueles bônus da assinatura de contrato. Eu te contrato, você assina um contrato aqui bonitinho de, sei lá, tantos anos, eu te pago um salário, te pago o direito de imagem e um bônus por você ter assinado esse contrato. Que aí esse bônus ou às vezes é pago à vista, mas normalmente, né, no futebol brasileiro se inclui esse bônus, essas luvas no decorrer do contrato. Por exemplo, seu contrato é de 5 anos, vamos aqui diluir essas luvas em 3 anos, ou vamos fazer parcelas de 6 a 6 meses para pagar essas luvas. Enfim, aí depende muito do que foi colocado no papel. Mas o que há de atraso na apuração que eu tive, que repito, o clube não confirma, mas eu banco essa informação de que o São Paulo deve alguns valores em relação a luvas, que é o bônus por assinatura do contrato ao Rames, mas que isso é um fato, tá? Isso é um fato, mas não tem nenhuma rusga em relação a isso. O Rames, de fato, o Rames está insatisfeito não porque não recebeu essas luvas, e sim muito por não estar jogando, tá? Então é só um fato, mas que a gente não faz tanto peso assim em relação a essa situação. O que pode acontecer é o São Paulo, beleza, a gente não vai sair aqui de mão a banana, você quer rescindir? Abre mão das luvas, abre mão do que você tem a receber. Ou se tem algum clube, faz esse clube fazer uma proposta oficial, enfim. Aí vai depender muito de negociações ali do que a diretoria e o Rames Rodrigues vão decidir no fim das contas. Beleza? Espero ter deixado claro o que está acontecendo, né? Por mais que não tenha tido um desfecho ainda de fato, eu acho que é importante trazer para vocês o que de fato está acontecendo, quais são as situações, o que tem de veracidade, o que é mais especulação e rumor, tá? Então é basicamente isso que eu quero trazer para vocês aqui. Espero que tenha ficado claro. Deixe aí nos comentários o que você acha de toda essa situação, se realmente o São Paulo deveria rescindir com o Rames ou se vocês ainda acreditam nele para 2024. O espaço está aberto. Até a próxima. Valeu. Tchau.